A alfabetização é considerada o começo da carreira acadêmica das crianças brasileiras. É o período de consolidação dos estímulos recebidos pelos pequenos na educação infantil para que possam compreender o sistema alfabético. Nos últimos anos, principalmente em decorrência da pandemia de Covid-19, as pesquisas mostram uma queda no desempenho na alfabetização do Brasil e apresentam dados preocupantes, onde metade dos alunos na faixa dos 10 anos não está alfabetizada. Hoje nós estamos com a professora Janaína para conversar um pouquinho sobre o assunto. Professora, o primeiro ano ele é o início do processo da alfabetização e a expectativa é a partir de qual ano as crianças elas alcancem o índice do sistema de avaliação da educação básica, que significa que elas estão aptas a ler e escrever textos com erros ortográficos mínimos. Ao término do primeiro ano, as crianças já estão capacitadas para esse nível. Porém, no segundo ano, elas já estão aprimoradas para fazer uma atividade mais detalhada e com mais critérios. No entanto, eu digo sempre que o primeiro ano é a base de qualquer ciclo. Se ela for uma base solidificada, qualquer um vai bem, o que não acontece hoje no Brasil, infelizmente. Porém, as crianças chega até nós como um sistema muito precário e com falta de vontade de professores de investir nesse sistema. Porque eu acredito que ao término do primeiro ano, eu posso te apresentar um aluno que lê e escreve com mínimos erros de ortografia. Mas, no sistema público, isso é visto de uma maneira mais branda, acreditando-se que divido isso pela maturidade da criança. Mas o correto é, segundo ano, ela já estar apta lendo, interpretando e escrevendo. Eu acredito que, da mesma maneira como nós aprendemos tudo em etapas, a alfabetização não seja diferente. Quando a criança pula uma etapa, é uma lacuna que ela é muito difícil de ser preenchida ao decorrer do tempo. Porque eu precisaria voltar, retornar e recapitular o que foi perdido, o que não acontece no sistema. Com a nossa progressão, ela vai sendo passada para frente na perspectiva de que ela aprenda num todo, após um ciclo. Porém, eu acredito que quando você perde o início de uma explicação, o término dela não vai te ajudar muito. Então, há um grande impacto, sim, causando principalmente insegurança e baixa autoestima nos alunos, o que cada vez vai desmotivando mais deles insistirem na carreira acadêmica. A pandemia ela deu, na verdade, uma grande liberdade para a criança ter um acesso muito maior ao computador, às redes sociais. O que, venhamos e convenhamos, é muito mais viável eu ficar sentada assistindo um vídeo do que ir fazer uma pesquisa, do que ir ter uma aula. E esses vídeos, muitas vezes, isolaram as crianças, inclusive no convívio entre elas. Outro papel que é fundamental para a alfabetização. Eu preciso ter uma socialização. Na socialização, eu converso com o meu amigo, a professora não conseguiu me explicar, mas o meu amigo tem uma visão diferente, me explica. Já esse impacto de ficar isolado tirou esse contato das crianças entre elas, tanto nas brincadeiras, como no convívio entre elas mesmas. Uma grande preocupação justamente com essa relação interpessoal, porque as crianças parecem que estão desaprendendo a se relacionar com os outros. Quando você propõe numa sala de aula uma atividade lúdica, para que as crianças descubram uma escrita, promovam uma brincadeira, uma coisa mais lúdica, para que eles possam construir palavras e assim, por diante, dar continuidade no aprendizado, elas retêm pelo fato de ter que lidar com o outro. Então, a pandemia causou grandes problemas, sim, nessa parte impactante aí do relacionamento entre os amigos. Eu acho que quando a escola tem um olhar mais acirrado para aquela criança que apresenta um problema e propõe uma recuperação, e propõe um estímulo, e dá uma atenção maior, essa criança ela pode com certeza ser resgatada. Mas o problema é que é muito mais simples, muito mais fácil, que eu acredite que a outra professora vai fazer. Então, acho que assim, o que falta é um empenho individual de todos. Não vamos culpar somente o governo, somente o Estado, mas de todos. Porque a criança, eu acredito que, quando ela apresenta problemas, é uma maneira que ela tem de pedir socorro.
ela não está conseguindo. E com essa progressão continuada, o que acontece? Eu jogo ela para frente, ela se sente mais insegura ainda e com menos capacidade de acompanhar uma sala, o que gera uma insegurança muito maior. Eu acredito que, como um adulto, quando tem os seus medos, ele não apresenta um trabalho tão bem desenvolvido, uma criança não fica diferente. Então, o que está faltando, sim, é um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento para esse aluno e não no montante. Porque ao invés de olhar num número gigantesco, se eu passar a olhar um por um, esse número muda rapidinho. Segundo dados apurados pela ONG Todos pela Educação, é possível apontar que em 2021, 40,8% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler e escrever, sendo um aumento de 65,6% quando comparado com 2019, onde 25,1% das crianças desta faixa etária não sabia ler e escrever. Essa foi a nossa entrevista com a professora Janaína, que expôs para a gente os problemas que a educação brasileira pode ter com esse atraso na alfabetização. Ana Flávia Lefáveri para a Rede Todo Dia.